Nós falamos do nosso programa a partir da Sacrosanctum Concilium, que diz, então, que todo e qualquer estudo da liturgia, ele deve, primeiro, estudar a teologia, né, um aspecto teológico, que nós acabamos de ver, digamos assim, o aspecto histórico. Né? Então, a grande pergunta é, de onde vêm os paramentos que nós usamos? Né? A gente precisa saber de onde eles vêm. Nós já sabemos a importância deles, certo? O que é de máxima importância, como resumo para nós fecharmos o que nós dissemos até agora, é isso, gente. A veste litúrgica, certo? A veste litúrgica não é um adereço que nós usamos na liturgia. Sem ela, não tem liturgia. Entenderam? Sem ela, não tem liturgia na sua inteireza, na sua completeza, na sua totalidade. Certo? Sem a veste litúrgica. Por isso que ela é litúrgica. Sabe? Viu, Anselmo? Nós demos alguns passos na linguagem, né? A gente já chama de veste litúrgica, então assume todas as características da liturgia, é parte integrante da liturgia. Nós já falamos de música litúrgica, não é? Porque a música também assume a liturgia. Nós precisamos de começar a falar de arte litúrgica, né? De arte, de arquitetura litúrgica. Não uma arquitetura para a liturgia, mas uma arquitetura que sem ela não tem liturgia. Sem aquele tipo de arte também não tem liturgia, sabe? É urgente que a gente comece a usar a linguagem para surgirem oportunidades desse tipo, para que a gente comece a perceber o espaço, a arte completa como liturgia, culto que a gente presta a Deus. Certo? A história vai ser muito importante porque nós vamos descobrir de onde vêm os paramentos que nós usamos e vamos perceber também que ele vai de acordo com os tempos, as situações, as realidades, mas o que é mais importante é que o que é essencial fica. O que é básico fica. Certo? Nós partimos de um princípio universal de que a moda passa, mas o estilo permanece. Entendeu? Anotem isso para vocês colocarem nas lápides de vocês, assim, quando morrerem, certo? Com letras garrafais, assim, bronze, né? O bronze o povo rouba, neon, coloquem assim, neon, né? Assim, gente, a moda passa, mas o estilo permanece. Né? Então, nós vamos perceber isso na história. Nós temos digamos assim, dois períodos bem marcados na história da igreja, sabe? Dois períodos assim muito importantes na história da igreja. O primeiro período vai, grosso modo assim, do começo até por volta do ano 1000. Primeiro milênio nós chamamos assim da história, certo? Grosso modo. O segundo período nós chamamos do segundo milênio, certo? Que vai até o Concílio Vaticano II. Depois, com o Concílio Vaticano II, a igreja deu um salto para trás, para voltar para o primeiro milênio. Grosso modo, certo? O que é que tem no primeiro milênio de tão importante que o concílio, a igreja resolveu dar um salto para ele?
é simples demais. É mais seguro você tomar água da fonte, a água límpida que jorra na fonte, do que você tomar a água da torneira. Porque a água da torneira já passou por um processo muito longo, recebeu tantos elementos estranhos para poder chegar na sua torneira e você não sabe o quanto de lodo tem na sua torneira. Eca, né? Mas a água da fonte, ela é cristalina, fresca, pura. Certo? Então o Concílio Vaticano II, o que fez? Vamos voltar a tomar água na fonte. Beber da fonte. Certo? Ora, se você tem a possibilidade de tomar água da fonte ou da torneira, e você escolher a água da torneira, não vou nem dizer, né? Não vou nem dizer o tipo de besta que você é. Né? Mas por que é tão importante esse primeiro milênio? E aí eu queria que vocês ficassem comigo atentos. Certo? Atentos. Era o jeito, a coisa mais importante era o jeito com que se lia a Bíblia. Certo? Eu vou dizer como era que lia a Bíblia. No primeiro milênio, os cristãos liam tudo que eles liam na Bíblia era a partir de Jesus Cristo. Certo? Tudo que diz a Bíblia. Então vamos ver. Se concorda com Jesus Cristo, nota 10. Se não concorda com a mensagem de Cristo, a gente vai ter que repensar. Porque nós somos cristãos. Como diz São Paulo em 1 de Coríntios 2, nós temos a mente, o pensamento de Cristo. É pensar do jeito que Jesus pensava. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Pensem no que vão dizer. Amar. Isso é sério demais, gente. Sorrir como Jesus. É sério demais isso. Pensar como Jesus pensou. Viver. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Isso é ser cristão. É pensar como Cristo pensava. Uma vez eu li um livro, a história de um sacerdote, que ele fez um desafio para a igreja dele. Que a igreja passasse a, todas as vezes que fosse tomar uma decisão na vida, se perguntasse, no meu lugar, o que faria Jesus? Descobri que meu filho está se drogando. No meu lugar, o que é que Jesus faria? Eu descobri que no meu casamento, como é que Jesus faria? Como é que Jesus trataria a minha esposa? Como é que Jesus trataria o meu marido? O meu colega, como é que Jesus trataria? Aquela pessoa que me irrita.
só por existir, como é que Jesus trataria? Imagine se nós tivéssemos a coragem de todos os dias, diante de todas as realidades da nossa vida, se colocar essa pergunta: e agora? Como é que Jesus agiria nessa situação? Será que ele falaria isso daquela pessoa? Será que ele criticaria? Será que... Então, era o jeito de ler a Bíblia era sempre essa, passava por Jesus Cristo. Tem um termo técnico que vocês já ouviram falar que se chama mistagogia. Acho que é um termo técnico que a maioria de nós, ao menos, já conhece. Mistagogia. O que era a mistagogia? Ou o método que eles usavam para a mistagogia? Primeira coisa era, eles liam o Antigo Testamento como se o Antigo Testamento... Como não? Vendo que no Antigo Testamento só se fala de Jesus Cristo. O Antigo Testamento todo só fala de Jesus Cristo. Um dia, diz a Bíblia, Deus apareceu para Abraão e disse assim: Abraão, vem cá. Conta aí quantas estrelas tem no céu. Aí Abraão disse para brincadeira, é demais, não dá para contar. Pois eu vou te dar tantos filhos quantas são as estrelas no céu. Pensou? Depois chegou para Abraão, levou lá na praia e disse assim: conta aí os grãos de areia da praia, Abraão. Dá não, cara, é demais. Pois eu vou te dar tantos filhos quantos são os grãos de areia da praia. Abraão chegou em casa e disse: Sara, vamos lá, se prepare agora, é hoje, vai ser. Sara disse: eu te conheço, só faz fungar. Então Deus dá um filho a Abraão. E por causa do sorriso de Sara, ele vai ser chamado Isaac, que quer dizer sorriso. Então a Bíblia diz que um dia esse mesmo Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, aquele que amas, Isaac, e dá-lo a mim. As palavras de Deus são muito duras para um pai ouvir. Bastava dizer: pegue o menino e me dê. Mas parece que Deus colocou assim o dedo na ferida de Abraão. Toma o teu filho. Teu único, não tinha outro. E ainda diz o nome, Isaac. E ainda empurra o dedo na ferida, aquele que amas. É tanto que o texto não é o sacrifício de Isaac, é o sacrifício de Abraão. Porque Deus estava testando Abraão, não Isaac. Um dia de manhã, Abraão acordou e disse: Sara, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas obviamente não disse que o sacrifício era o menino, porque senão o casamento tinha acabado ali, não é? A guerra ia ser feia. Né? Sara disse: graças a Deus que vai sair de casa, não aguento mais. E Abraão sai. E diz a Bíblia que Abraão chegou ao pé do monte Moriá, colocou a lenha da fogueira, do sacrifício nas costas do menino, e o menino subiu aquele monte carregando a lenha do próprio sacrifício. E quando Abraão levantou a mão para
ferir com o golpe o seu próprio filho, ouviu do filho: papai, o que foi que eu fiz? Por que eu mereço isso? Imagine o coração de Abraão. Você é um pai, você é uma mãe. Imagine o coração de Abraão. Meu pai, o que foi que eu fiz? E a Bíblia diz que tinha um cordeiro lá, preso pelos chifres, para substituir Isaac. Os padres da igreja no primeiro milênio dizem que Isaac é a imagem de Cristo. Cristo é o Filho. É o único Filho de Deus. O seu nome é Alegria. Um compositor alemão muito conhecido, Bach, escreveu um coral que todo... Jesus, alegria dos homens. Aquele que amas, no dia do batismo, este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu afeto. E Jesus também subiu o monte, levando nos ombros o próprio lenho do sacrifício. Quando estava pregado na hora da agonia: meu Deus, meu Pai, por quê? Um dia ia passando e João disse para os seus discípulos: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De quem é que a Bíblia está falando no Antigo Testamento? De Jesus. Isaac é imagem, é figura, é profecia, é tipo, é Ele, é Jesus Cristo. Jacó era um patriarca de uma vida exemplar, tendo Raquel por esposa uma jovem singular, pai de José do Egito, de quem pretendo falar. Eram eles 12 filhos de uma só geração. Não quero falar em todos para não fazer confusão. Fala em José do Egito, Benjamim e Simeão. Seus irmãos apacentavam o rebanho distante da moradia. O velho, preocupado por não vê-lo todo dia, mandou José saber dele, sem se recordar da profecia. E aí tem toda a história em cordel. José do Egito, que nós conhecemos a história, né? Eram 12 irmãos. José foi vendido pelos próprios irmãos por moedas de prata. Depois José foi levado para uma região estrangeira, considerado morto, devorado pelas feras. A homilia pascal, né, que fala do Cristo engolido pelo leão, mas o leão não pôde contê-lo e vomitou o Cristo. Belíssimo isso, né? De lá, na região em que ele era, quando ele foi considerado morto, ele se tornou para o seu povo o Salvador. Se não fosse José, Israel tinha morrido. Jesus, 12 irmãos, 12 apóstolos, vendido por eles, moedas de prata. Quando entrou na região dos mortos, matou a morte. As feras da morte tiveram que vomitá-lo vivo. E a partir de então mudou a história da humanidade. Matou a morte. José é imagem de quem? De Cristo. A Bíblia só fala de Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Então, nesse primeiro milênio, os padres,
eles aplicavam, né, os nossos pais na fé, eles aplicavam esse mesmo método para o batismo, para os sacramentos. Né? Um grande foi Santo Ambrósio. Foi o bispo que converteu e batizou Santo Agostinho. Então, como era que Ambrósio batizava? Na noite santa da Páscoa, Ambrósio já velho, faltando alguns dentes, né? Não tinha chapa naquele tempo, né? Nem corega para colar a chapa, né? O candidato, o catecúmeno, descia na piscina. Ambrósio dizia 3 degraus na piscina. 3 degraus. A Trindade. O batismo para mergulhar na Trindade. 3 degraus. Então Ambrósio perguntava: tu crês em Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis? E o candidato dizia: eu creio. Então o diácono afundava a cabeça do candidato dentro d'água, até ele começar a ficar roxo, fôlego, até o microfone desesperou. Desesperado, tirava a cabeça dele. Tu crês em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, luz da luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial. Creio. E de novo o diácono afogava o infeliz até que ele ficasse sem fôlego e se debatendo debaixo d'água, tirava a cabeça do infeliz. Tu crês no Espírito Santo? Aí ele, creio. Tomava todo o ar, porque ele já sabia o que vinha depois, né? Na segunda-feira, na 8ª da Páscoa, Ambrósio ia fazer a catequese mistagógica. Então Ambrósio perguntava para agora o neófito, aquele que tinha sido batizado: quando o diácono colocou a sua cabeça debaixo d'água, no que foi que você pensou? Aí o cara, eu pensei na mãe dele, mas eu não vou dizer por respeito, né? Eu tive a sensação de que eu estava morrendo. E por que você estava morrendo? Porque me faltou fôlego, eu não conseguia respirar, eu estava debaixo d'água morrendo, afogado. Seria melhor se fosse aguado. E quando ele tirou a minha cabeça debaixo d'água, eu voltei a respirar, finalmente, ar nos pulmões. Pois bem, dizia Ambrósio, o batismo é isso, é morrer com Cristo e ressuscitar com Ele para uma vida nova. Esse ar que encheu os seus pulmões, em hebraico, na língua hebraica, se chama pneuma, que estava pairando sobre a face das águas, esse ar. Ele foi traduzido para a língua grega, se chama ruar. Ele foi traduzido para a língua grega em pneuma. Daí vem a palavra pneu, cheio de ar. E nós traduzimos para a nossa língua latina spiritus. O ar que encheu os seus pulmões é o Espírito. É o Espírito de Deus. Você agora é a habitação de Deus. A sua vida passada acabou. Você agora respira os ares de Deus. Você se tornou um ser espiritual. Esse é o modo do primeiro milênio fazer catequese. É o modo do primeiro milênio celebrar. É a fonte. Depois, assim, do 8º século, mais ou menos, né? Bem no norte da Europa, onde hoje é a Alemanha, a França, né?
Eu digo assim, mas eu sou péssimo em geografia. Eu sei que é mais para cima, mas não tem um mapa mundo assim na cabeça, eu sei que é mais para cima. França, Alemanha. Né? Eles não conheciam mais Santo Ambrósio. Esqueceram desse método para ler a Bíblia, então eles criaram um novo método para ler a Bíblia. Ou seja, eles saltaram Jesus Cristo. Eles liam a Bíblia e queriam que ela se repetisse como ela estava lá, sem passar por ele, entenderam? Sem passar por ele. Então eles começaram a ler na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus, né, para o Antigo Testamento, tinham os sacerdotes, um sumo sacerdote, a classe dos sacerdotes, os levitas. Então, o que foi que eles pensaram? Nós somos como eles. O bispo é o sumo sacerdote, os padres são os levitas, os diáconos são os ajudantes do templo. Aí começaram a chamar a igreja de templo, porque deveria ser a cópia do templo de Jerusalém. No templo de Jerusalém, existia 2 lugares separados. O Santo dos Santos, onde só o sacerdote entrava, e o santo onde ficava a ralé, o povo, que não tinha acesso ao Santo dos Santos. Para reproduzir essa ideia, eles começaram a colocar uma grade separando o presbitério do povo, porque o presbitério passou a ser o santo do santo, onde ninguém mais pode entrar, a não ser o sacerdote. Se fosse mulher, então, minha filha, nem chegar perto. Aí a consequência disso é que, por exemplo, se não pode entrar ninguém para fazer a leitura no ambão, então vamos tirar a leitura. Precisa de leitura. Já começa. Então, uma série de consequências fez com que o povo não começasse mais a participar da liturgia. Então, já que ninguém pode entrar, só quem pode cantar são os diáconos. Né? Mulheres não podiam cantar, então. A igreja tinha que ficar separada de um lado homem, do outro mulher. Uma série de coisas vão acontecer nesse segundo milênio. Certo? Então, eu gostaria que nós tivéssemos isso bem presente. Certo? Essa mudança. E o que faz o Concílio Vaticano II? O Concílio faz isso. Ops! Vamos para a fonte. Vamos para o começo de tudo. Ok? Dito isto, isso tudo para dizer que aqueles do segundo milênio, eles pensavam que as vestes litúrgicas vinham do Antigo Testamento, daquele tipo de sacerdote. Entenderam? Porque eles tinham esquecido o modo de ler. Mas não é toda a verdade. Certo? As vestes vinham do jeito que o povo se vestia. Ou seja, a igreja ela nasceu entre os romanos e os gregos, e as vestes vêm de lá, desses povos romanos e gregos. Então, para nós encontrarmos a raiz e a forma da nossa veste litúrgica, a gente tem que se perguntar como era que os romanos e os gregos se vestiam. Né? E aí, por que eles usavam as vestes comuns e não as vestes especiais? Não vestes especiais, por algumas razões. Certo? O vestiário dos ministros era o vestiário do cotidiano, por algumas causas. Primeiro, perseguição. A igreja vivia um tempo de perseguição, então, se eu saísse na rua, todo mundo ia saber que eu era cristão e... Né? Então, os cristãos se vestiam como todo mundo, comiam como todo mundo, não faziam nenhuma distinção.
E gostaria que vocês fizessem uma viagem no tempo comigo. Esse é o período em que os cristãos se encontravam escondidos nas casas, à noite e escondido nas casas. Se você tivesse que reunir uma igreja na sua casa, colocar uma mesa, etc., quantas pessoas caberiam na sua sala? 20 pessoas. Pronto, uma igreja era feita de 20 pessoas. Porque tinha que ser uma sala, que tinha que ter uma mesa nessa sala para a gente colocar pão, vinho, água para poder celebrar a Eucaristia. Lugar para as pessoas ao menos sentarem um tiquinho, né? Para poder celebrar. Isso era uma igreja. Então, quando a gente escuta Paulo, as igrejas que estão em Corinto, a gente tem que pensar que era isso, era aqueles núcleos pequenininhos lá de gente se reunindo, aquele punhado, 20 numa casa, 10 na outra, era de acordo com como podia ir escondido. Daí nasceu o catecumenato, tá vendo? Esses 3 anos de catecumenato de preparação, porque bastava um infiltrado naquela comunidade, sabendo, um cara com segundas intenções, que denunciasse, acabava a igreja. É sério, era uma questão de vida ou morte para a igreja. Então a igreja não tinha vestes especiais. Usavam as vestes que eles usavam no cotidiano, porque eles não podiam ser identificados. Era uma questão de vida ou morte, certo? Um pouquinho mais tarde, Santo Agostinho vai nos dizer que de tecido mais bonito do que o tecido do cotidiano, do ordinário, certo? Estava dizendo ontem para os padres que no meu tempo de criança, a gente que é pobre tinha roupa de domingo, não é? E roupa da missa também. A gente tinha roupa da missa. Mamãe comprava a roupa, a gente ficava lá a semana inteira assim, olhando para a roupa, mas só podia usar depois que usasse na missa. Não tinha jeito. Era a roupa da missa, a roupa do domingo, né? Então, era exatamente isso. Reservava-se a veste um pouquinho melhor, mais limpa, para o domingo. Então a gente começa a ver como é que lentamente vai se distinguindo, tá vendo? Mas para a celebração, para o culto, evitava-se qualquer forma de paramento por causa do conceito também que eles tinham de uma coisa chamada tecnicamente de escatologia realizada. O que é isso, escatologia realizada? Eles pensavam, em breve ele volta, sim, em breve ele volta, é sua mensagem. Em breve ele volta, sim, em breve ele volta, é sua mensagem, ele vai se cumprir. Jovens e velhos, crianças, mulheres, todos precisam saber. Em breve ele volta. Hoje foi ruim. Vai melhorar. Eles diziam, Jesus está voltando, ele volta amanhã, então a gente não tem para que se preocupar com as coisas que estão acontecendo aqui, ele vai voltar mesmo. Paulo tem que escrever dizendo, olha, a coisa não é bem assim não, gente. Quem não quiser trabalhar também não tem direito de comer. Porque era essa coisa, Cristo está voltando, se Cristo está voltando, então né? Com o passar do tempo, vão morrendo os apóstolos. Então eles vão percebendo, essa é uma verdade, Cristo vai voltar. Mas quando ele vai voltar, nós não sabemos. E para a gente continuar a viver, a gente vai precisar começar a se organizar. Então vão começar a surgir os ministérios dentro da igreja, né? Aí o ministério da presidência, a ministério do bispo, o presidente se chama presbítero, porque é o que preside a comunidade. O bispo, né? Sabem o que quer dizer a palavra bispo? Episcopos, do grego, vigia. O bispo é o que fica, olha, de olho. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei.
Quanta vidas eu tiver, eu lhes darei. Isso é o bispo. O bispo é o vigia da igreja, é como o pastor, tá vendo? O bispo é aquele que defende o seu rebanho, é o que zela, é o que cuida. Por isso que ele usa um báculo, gente, como o pastor que vai lá, que busca a ovelha desgarrada, perdida. Ah, infeliz, vem-te embora, peste. Né? O bispo é esse que... Né? E é tão bonita. Nosso Senhor conta uma parábola linda sobre o bispo. Vejam a figura do nosso bispo, gente. Nosso Senhor diz: que pastor, tendo 100 ovelhas e uma se desgarra, ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha? A resposta é óbvia: nenhum, só se o cara for muito burro. Ele vai em busca daquela perto de 99. Não é? É a lógica. Essa é a lógica. Nenhum pastor é burro o suficiente, é jumento o suficiente para... Mas é aí que está a imagem do bom pastor, do bispo. Porque a imagem de Deus, o Pai, ele troca qualquer coisa do mundo por mim e por você. Ele não tem medo de perder nem mesmo o filho que ele tem, por minha causa e por sua causa. E sabe quantas vezes ele vai deixar 99 por sua causa? Sempre. Sempre. Porque, como dizia Santa Teresinha, quem ama não sabe calcular. Quem ama não sabe calcular. Essa é a imagem do pastor, do bispo. Nós devemos ter amor e reverência pelo nosso bispo. Porque ele é a imagem de Deus entre nós. Ele é o nosso Pai. Então, a escatologia realizada fez com que a igreja, com a morte dos apóstolos, começasse a repensar a escatologia. E nessa escatologia realizada, os cristãos não tinham nem templo, nem altar, nem sacerdote. Porque Cristo é o único templo. Quando ele disse, destruí esse templo, falando de Jerusalém, e eu o... Em quantos dias? E João sublinha com um aposto maravilhoso. Ele falava do templo que é o seu. Isso. Os cristãos não têm templo. O nosso templo é o corpo de Cristo, porque o Espírito habita no corpo de Cristo. É por isso que nós somos templos vivos do Espírito Santo, porque aquele ar que encheu os nossos pulmões fez com que nós nos tornássemos templos. Isso daqui é que é o templo de Cristo, Deus. Cristãos não têm templo. Os cristãos também não têm altar. A carta aos Hebreus diz que ele é o altar, e nós dizemos toda Páscoa. Ele é o sacrifício, ele é o altar. Os cristãos também não têm sacerdotes, porque Cristo é o único sacerdote. Entre Deus e os homens só existe um intercessor, Jesus Cristo. Por isso que nós podemos interceder, porque nós somos Ele. Olha a lógica interna. Isso não é maravilhoso, gente? Só Cristo pode interceder, falar com o Pai. Como nós somos corpo de Cristo, ousamos dizer, papai. Agora, para que qualquer coisa possa ser chamada de templo, de altar ou de sacerdote, precisa ser transformado, mudar a forma em Cristo.
E a palavra Cristo agora? É importante a gente conhecer as palavras, gente. E a palavra Cristo, o que quer dizer? Alguém sabe? Ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. Aí a igreja, todos os anos, santifica um óleo que se chama crisma ou Cristo. Todos os anos a igreja santifica, né, uma ampola de óleo, e esse óleo ele chama de Cristo. Então, tudo que esse óleo unge se transforma em Cristo. Aí, quando é que nós usamos esse óleo? Nós usamos esse óleo no batismo, porque aí, batismo e confirmação, né, Cristo, porque aí nós nos tornamos Cristo, pelo batismo, revestidos de Cristo, templos do Espírito Santo. Nós usamos esse óleo também nas ordenações, né? Que nós usamos na plenitude do sacerdócio, que é na ordenação episcopal e na ordenação presbiteral. Nós usamos esse óleo outra vez para a dedicação das igrejas. Porque aquelas paredes são paredes ordinárias. Porque, na verdade, eu sou a igreja, tu és igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Os homens são igreja, as mulheres são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Os padres são igreja, os leigos são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem. Senhor. Então nós é quem somos a igreja. E para que aquela casa, aquelas paredes possa chamar-se igreja, ela tem que ser transformada naquilo que nós fomos em Cristo. Então o edifício recebe o nome que nós temos, o nome de Cristo. Por isso ele é usado nas paredes. E outra vez ele é usado no altar. Aquela pedra é usado, ele é todo unto. Ele passa a ser Cristo. O altar é Cristo. Mas, Dom Jerônimo, se eu não vi o altar ser ungido, como é que eu vou saber que ele é Cristo? É só fazer a pergunta para a criança na catequese que ela vai descobrir rapidinho. O que é que o altar tem que o Cristo ressuscitado tem? Como eu disse que era para as crianças da catequese, então não vou perguntar a vocês, né? Como é que o Cristo ressuscitado é conhecido? Eu vou dar uma dica. As chagas. Lembram, ele estava na noite da ressurreição, eles estavam todos trancados com medo dos judeus, né? Aí Cristo faz um grande milagre. Ele atravessa a parede, entra. Quando eles viram o milagre, ao invés deles, eles ficaram foi com medo. Ai, meu Deus, é um fantasma, né? Aí Cristo disse, não, povo medroso, tudo se borrando, sou eu mesmo. Toquem, vejam as minhas chagas. O Cristo ressuscitado é reconhecido pelas suas gloriosas chagas. Quando o padre está preparando o Círio Pascal, ele diz, pelas suas gloriosas chagas, suas santas chagas, né? Cristo é reconhecido por isso. Agora eu vou refazer a pergunta. O que é que aquela pedra e o Cristo ressuscitado têm em comum? As chagas.
Vão lá no altar da igreja de vocês, se ele for consagrado. Vão ver 5 chagas nele. Está lá, as 5 chagas no altar. É o Cristo. É por isso que quando nós passamos de frente ao altar, mesmo que a igreja esteja completamente vazia, nós sempre fazemos reverência porque é Cristo. Tocar naquele altar é tocar em Cristo. Beijar aquele altar é beijar a Cristo. Estar junto daquele altar é estar junto de Cristo. Vá, melhor cantar a missa do que cantar na missa. Viu? Já foi, né? Então. E outra coisa, eles queriam se distanciar então das outras religiões. Mas entenderam essa dinâmica do transformar-se em Cristo, ser ungido como Cristo, etc. Aí nós nos perguntamos, então, como é que esse povo se vestia? Certo? 10 minutinhos eu vou começar falando. Esse povo, como todo mundo, eles usavam roupas de baixo e roupa de cima. Né? Roupa de baixo era um cuecão improvisado com um lençol que amarrava. Eu imagino para ir ao banheiro o trabalho que isso dava, né? Feito fralda de menino. Eu fico assim, eu tenho uma mente muito fértil, porque deveria ser muito complicado. Se o cara tivesse uma daquelas assim, de chicotinho mesmo, que você não sustenta, o cara chega assim, se aperta todo. Ah, meu filho, não tinha cuecão que desse jeito, não. Era. É. E usavam, por baixo da roupa, eles usavam aquilo que antigamente, não sei se alguém lembra, se chamava combinação. Que as mulheres usavam combinação, né? Era um vestidinho assim mais fininho, mais simples, por baixo da roupa, do vestido, não é? Era assim. Depois a combinação se transformou em anágua. Lembram de anágua, né? Oh, usou muito, não foi anágua, foi, né? Então, geralmente a combinação ou a anágua era branca, né? Branca para cobrir o corpo. Essa roupa de baixo é a mãe do pijama. É daí que vem o pijama que a gente usa para dormir, tá vendo? Porque se tirava a roupa de cima e se dormia com a combinação. É o pijama, não era assim? É o pijama, gente. Está vendo? A mãe do pijama vem daí. E não tinha distinção para homens e mulheres, porque todos usavam roupas longas. Aí todo mundo usava combinação, certo? Então eles tinham vestes inferiores e as chamadas vestes superiores. Já comecem a pensar também no nosso guarda-roupa litúrgico, porque nós temos vestes inferiores e temos vestes superiores. Não é? É interessante, não é legal isso? É muito legal mesmo. Primeira veste superior que existia era a chamada túnica branca, que do latim se diz simplesmente alva, por causa da cor. Né? Aí a pessoa chega lá na costureira, eu queria uma alva creme. Aí não dá, não é? Aí a costureira diz, eu não sou Nosso Senhor para fazer milagre, entendeu? Então, a túnica branca, né, longa, que tocava até o chão, mais ou menos assim, até o chão não, mas mais ou menos como o meu hábito, né? Porque tocava o tendão, se chama talar. Toda roupa que toca o tendão se chama talar. Não sei se vocês já ouviram falar, a talar do padre. Né? É a batina. Porque toca o tendão. Daí vem talar. Se vocês um dia encontrarem essa palavra num livro, já sabem, é uma roupa que toca o tendão. Hoje não tem nenhuma mulher de talar aqui, pelo amor de Deus. A de verde, a menina de... Fica de pé essa menina. Ela está no tempo comum, fica de pé, olha. Havia.
Não, tá não, tá não. Não tá de talar, não. Tá não, tá quase lá. Tá um talinho, né? Não tá, né? Então, a primeira veste, a primeira sobreveste era exatamente a túnica, certo? Ampla, né? Com amplo respiro por N razões, certo? Essa túnica, ela tinha algumas características dependendo das posses. Então, a gente vê muito isso nos filmes antigos, né? Essas roupas com umas faixas vermelhas ou vinho, marrom, assim. E como era muito larga, ela era amarrada na cintura por um cinto, né? Que se chamava cíngulo. É um cinto que poderia ser de corda, poderia ser de couro, que o objetivo do cinto era estreitar a roupa no corpo. Porque era como se fosse um lençol com lugar para botar a cabeça e os braços abertos, então amarrava aquilo que ele estava vestido por baixo com a combinação, cobria-se com a túnica, certo? Então nós já temos dois elementos que nós conhecemos ainda hoje no nosso guarda-roupa: túnica, alva, né? E símbolo para amarrar a túnica, certo? Outra veste que eles usavam, mas assim, vestes mais para nobres, se chamava amito, que quer dizer com o que se cobre, certo? Ele tinha várias funções, entre elas era fazer com que, além do símbolo, a roupa continuasse estreita ao corpo, certo? E também para preservar da sujeira, porque o vestido, para ficar usando a túnica, muitas vezes, ele no contato com o corpo suava, sujava a túnica. Então o amito, para evitar que precisasse lavar a túnica muitas vezes, né? É sempre bom lavar a túnica muitas vezes, mas o amito então tinha esse objetivo, certo? E o amito ficou no guarda-roupa. Foi? No nosso guarda-roupa litúrgico, né? Nós não temos o amito? Ou não? Não é? Tem um amitinho assim, tem os estilizados, né? Mas tem, ainda tem no guarda-roupa. Eu tenho 3 minutos. Eles também usavam uma roupa chamada toga, mas a toga não ficou no guarda-roupa, certo? Era um tipo de pano que era 3 vezes mais larga do que a pessoa e 2 vezes mais alta do que a pessoa. Ave Maria, já pensou? Aí a gente precisa fazer uma distinção. Deixa eu ver se eu paro por aqui, por causa da hora. Paro por aqui por causa da hora. A gente precisa fazer uma distinção no Império. Por que será que usavam essas roupas todas? Atenção. No Império Romano, o homem livre não trabalhava. Trabalho é coisa de escravo. Certo? Então, eles usavam todas essas roupas, assim, tudo isso grande demais, porque eles não trabalhavam, nenhum tipo de trabalho. Era o sinal de que você era um homem livre, era que você não trabalhava. Então, os escravos eram quem faziam os trabalhos. Por isso essas roupas tão largas, tão faustosas, etc., que eles usavam. Essa toga, por ser exageradamente grande, nós vamos ver que ela não vai ficar no guarda-roupa litúrgico, exatamente porque ela tem essa característica, assim, uma pessoa que não trabalha. E o ministro, exatamente a palavra ministro quer dizer, né, o que trabalha. Amanhã nós vamos continuar, porque amanhã nós vamos começar da casula. De onde vem essa história de casula? A palavra, o que quer dizer? Nós temos uma palavra em português muito parecida com ela, não temos? Casulo. E sabe o que quer dizer casulo? Casula? Pequena casa.
é o lugar onde a gente se esconde. Não é o bichinho que tem no casulo, né? Ele fica todo escondidinho dentro do casulo, né? Daí vinha a palavra casula, que quer dizer pequena casa, ou seja, uma roupa. Já estou dizendo o que eu ia dizer amanhã, mas é enquanto os meninos se preparam, né? Uma roupa que escondia todo o corpo da pessoa, como se a pessoa estivesse dentro de uma casa. Certo? Ela era usada como capa de chuva, usada nas viagens especialmente, que era para proteger a roupa, a alva que ele estava usando, proteger contra a poeira, contra a sujeira, etc. Era uma pequena casa que protegia o seu corpo. Então já disse da casula, amanhã nós continuamos com a história e nós vamos ver como é que ela vai ficando, que a história é maravilhosa. Nós então agora vamos rezar.